Shalom a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Eu gostaria de trazer esse assunto não só para o nosso projeto no YouTube, quanto também para as outras plataformas também, sobre esse assunto que vem tomando uma grande proporção no mundo inteiro. Ao longo de toda a história, eu vou falar aqui, apesar que esse assunto ele é tão polêmico que nós mesmos evitamos de falar sobre esses assuntos. E me perdoem as pessoas que ainda estão dentro destas religiões, mas é um assunto que tem que ser trazido, mesmo que doa. Esta verdade tem que ser trazida e mostrada e relatada. Eu não acredito que em 5 minutos eu consiga falar tudo que é necessário falar. Mas eu quero trazer 21 pontos aqui importantes dentro do Novo Testamento sobre o antissemitismo, dentro do Novo Testamento. Bom, vemos hoje uma massa de cristãos, aí muitos se transformando em judeus, usando o kippá, usando o talite, usando todos os acessórios que um judeu utiliza, mas não se desprenderam ainda do seu Novo Testamento ou da sua Brit Hadashah. Ao longo de toda a história do cristianismo, o povo judeu tornou-se bastante ciente das inúmeras passagens difamatórias e polêmicas antijudaicas escritas no Novo Testamento. Bom, eu não vou relatar tudo aqui, mas eu quero trazer alguns pontos específicos aqui. Mas eu quero trazer os textos mais relevantes, antissemitas, dentro do Novo Testamento. Eu quero começar com Atos, sobre Paulo de Tarso, lembrando que ele não era judeu, mas sim ele era turco. E lá em Atos dos Apóstolos, conforme é mencionado, existe um texto muito particular, peculiar também. Versículos que falam naquela passagem que proclama que os judeus trouxeram a condenação sobre si mesmo, rejeitando Jesus como Messias. Uma crença que fez muitos judeus, ao longo dos séculos, serem perseguidos, exilados, e isso culminou também no Holocausto. As polêmicas antijudaicas no Novo Testamento. Uma grande parte dessas informações, elas foram extraídas e foram compiladas, todos esses textos antijudaicos. O Novo Testamento é recheado desses textos maliciosos. Veja só, o primeiro deles é o Evangelho de Mateus. Ele contém cerca de 90 versículos polêmicos e difamatórios, antijudaicos. Estas são as palavras difamatórias. Primeiro, eu quero trazer aqui no livro de Mateus, que fala sobre os fariseus e saduceus, são chamados de raça de víboras. Primeira defamação. Segunda defamação, os fariseus são chamados de raça de víboras. Terceira condenação dos fariseus pela rejeição dos mandamentos. Os fariseus são chamados de guias de cegos, que conduzem cegos. Os fariseus são chamados de fermento
dos fariseus. É dito que os fariseus têm o coração duro. Os discípulos de Jesus irão julgar as 12 tribos de Israel. Olha só. Os fariseus são chamados de hipócritas. Os escribas e os fariseus são repetidamente chamados de hipócritas. A casa de Jerusalém estará abandonada e desolada. O chefe dos Cohen, dos sacerdotes, e do conselho condenam Jesus como merecedor de pena de morte. O povo exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Os sumos sacerdotes e os fariseus solicitam a guarda do túmulo de Jesus. Os guardas tremem e tornam como mortos quando o anjo aparece. O sumo sacerdote suborna os guardas para mentirem sobre as ações. Tem mais. O Evangelho de Marcos contém 40 versículos polêmicos e difamatórios também. Eles são: diz que os fariseus começaram a entrar em conselho para matar o Jesus. Condenação dos fariseus para rejeitar os mandamentos. Cuidado com o fermento dos fariseus. É dito que os fariseus têm um coração duro. O sumo sacerdote, o Cohen Gadol e o conselho condenam Jesus à morte. O povo exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Lucas contém 60 versículos polêmicos, difamatórios e antijudaicos. A multidão é chamada de raça de víbora. Os membros da sinagoga em Nazaré tentam matar Jesus. É dito que os fariseus rejeitaram os propósitos de Deus. Os fariseus e os estudiosos da Torá são condenados. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. O príncipe da sinagoga é chamado de hipócrita. Diz que cada casa de Jerusalém ficará deserta. O chefe dos sacerdotes e do conselho condenam Jesus como merecedor de pena de morte. O povo exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Temos João, temos os Atos dos Apóstolos, que é o que mais contém textos antijudaicos. Tem 120 versículos de polêmicas difamatórias e antissemitas. Essas eu poderei trazer brevemente, mas Pedro, Paulo, como está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e eu fico me perguntando, como que ainda tem pessoas que conhecem a Torá, conhecem os textos hebraicos, estudou o judaísmo, ainda tem coragem de voltar para esta religião antijudaica, ante o povo de Israel. É impossível. Mas isso somente prova de que realmente a pessoa não recebeu a verdadeira Torá. A pessoa, ela não consegue desraizar desses dogmas religiosos. Toda Bíblia cristã, ela contém várias polêmicas difamatórias contra o povo de Israel. Bom, quando falamos que Jesus, o Messias cristão, ele não cumpriu dentro da Torá todos os requisitos para ser Mashiach. E ainda vem, dentro desses textos,
antijudaicos, a difamação contra o povo judeu. Bom, tudo isso tem um motivo. O motivo eu vou esclarecer para vocês. O motivo é, depois que o imperador Constantino tornou-se cristão no século IV, na Era Comum, ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os judeus se tornaram, então, o principal alvo de perseguição por toda a igreja. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que os cristãos são perseguidos. Bom, eu não vejo perseguição alguma. Agora, busque dentro da história qual é o povo que sempre foi perseguido e sempre houve pessoas que levantassem calúnias sobre o povo de Israel. Bom, e todo o texto do Novo Testamento está recheado de difamações antissemitas. Eu digo, é o livro mais antissemita que eu já vi. Bom, eu tenho uma relação aqui de todos os textos que trazem injúrias, difamações ao povo de Israel. Bom, o povo de Israel é um povo calado. É um povo que fica em silêncio. Não busca briga, discussões com ninguém. É realmente um povo, como diz o profeta Irmeniyahu, que Israel foi levado como um cordeiro diante dos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. O profeta Irmeniyahu, Isaías, ele trouxe realmente que o povo de Israel seria levado ao matadouro em silêncio, todos calados. E realmente foi isso que aconteceu e que acontece até nos dias de hoje. Infelizmente é isso. Temos muitas histórias. Antes da época do Bigodinho, lá da Alemanha, já houve muita história. Além disso também, muitos judeus perderam por não aceitarem o cristianismo. Muitos foram por não ser crentes. Está na história. A igreja sempre perseguiu o povo de Israel. Sempre. Ao longo de toda a história, o povo judeu sempre foi perseguido, difamado. E o livro do Novo Testamento, eu já trouxe nessa plataforma. Quem escreveu? Quem está por trás desses textos? Vocês não vão nem acreditar. Bom, se vocês pesquisarem, provavelmente um dia encontrarão realmente quem está por trás desses textos antissemitas e difamatórios. Bom, como pode dizer que é um livro sagrado? Você consegue entender como que um livro chamado de sagrado, vindo de Deus, contém palavras de injúrias, difamações contra o povo, contra o único povo que ele tem um pacto. Hashem tem um pacto com o povo de Israel para sempre. Jamais Hashem, o santo, permitiria que a noiva dele, o povo dele, fosse difamado. Jamais. Bom, é isso.
Eu queria falar mais sobre esse assunto, mas é muito polêmico. Tem muita coisa que a gente não pode falar. E eu vejo que muitos se calam. Talvez seja para não causar mais polêmica. Mas quem faz avaliações, quem estuda, conhece os textos, sabe que uma grande parte desses textos foram manipulados, distorcidos, tirados de contexto dentro da própria Torá. E muitas pessoas acreditam que esse livro é santo. É impossível. E o que eu vejo hoje, principalmente muitos cristãos, aqui mesmo na minha cidade tem uma igreja que eu passei na porta e vi os cristãos com shofar, com talit, com kippá. Como assim? Como que um povo que condena o povo judeu difama? Tá os textos. Se alguém quiser buscar, tem mais ainda. Em Atos são 120 capítulos difamatórios e antissemitas. Como pode? Como pode uma pessoa saber de tudo isso e voltar para essa antiga aliança, para essa Brit Hadashah? Como que a pessoa consegue? Eu queria entender isto. Aqui eu estou falando de mim mesmo. Há uma controvérsia aí. É impossível. É impossível porque aquele que te abençoar, abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei. Bom, se você está do lado de pessoas que defamam, levantam calúnias contra o povo de Israel, você entra dentro desse padrão. É a palavra do santo. E não há escolha, não há meio do muro. Fala os nossos sábios que existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, tzadik, os justos. Segundo, os Beinonim. E o terceiro, os perversos. Os Beinonim são aqueles que estão em cima do muro. Eles estão dos dois lados. E são os Beinonim. Os nossos sábios falam que eles serão julgados como os perversos. Porque eles têm boas ações e más ações. Mas estão em cima do muro. Eles não sabem o que são. Não tem uma autenticidade. Ou você é justo, um tzadik, ou você é um perverso. Não existe meio termo. Esse é o problema. Bom, a Torá é bem clara nesses pontos. A Torá, ela traz esses pontos bem claros. Como que você sai do Egito? Das garras de Faraó. E você adentra o deserto. Chega no deserto, você desanima, não encontra o que você quer. Aí você retorna para o Egito novamente. Isso é impossível. Isso quer dizer que, quando você chegou no deserto, você não recebeu a Torá.
Você não sentiu a Shekhinah. Você não viu a presença do Eterno. Isso significa que você nunca esteve desse lado. Você nunca esteve desse lado. Infelizmente, é isso. E para você que ainda está desse lado, muito provavelmente você foi enraizado e dificilmente você sairá desse Egito e continuará sabendo de tudo isso. E vai continuar. Vai passar um pano por cima e dizer, não, tudo bem, não tem problema. Bom, o homem ele tem que ser honesto consigo mesmo e olhar com clareza e ver suas virtudes. E cada um de vocês tem uma parte importante aqui nesse mundo. E eu já falei muito aqui no nosso projeto sobre esse assunto. Bom, eu queria trazer mais sobre esse assunto. E a gente sabe que esse assunto causa muita polêmica e muitas pessoas não vão aceitar, claro. Vão dizer que é mentira, que não está escrito assim, que o texto foi pego e foi colocado fora de contexto. Claro, sempre vai ter alguém para falar isso, para contestar e dizer não, não é bem assim não. O povo cristão é alinhado com o povo judeu. Bom, estão tentando, claro. Estão tentando de todas as formas estar alinhados com o povo judeu. Até trajes estão usando. Estão fazendo shema, tocando shofar. Também estão imitando também as festas judaicas também. Estão fazendo peça, até o Yom Kippur. Eu vi esses dias na internet mesmo. Um suposto apóstolo aí, que eu nem sei o significado desse negócio, fazendo Yom Kippur dentro da igreja dele. Bom, é um conceito judaico, vem do povo de Israel, ao mesmo tempo que utilizam esses versos difamatórios contra o povo judeu, ao mesmo tempo estão alinhados, entre aspas, com o povo judeu. Bom, o povo judeu evita comentários nesse nível, desse porte, para evitar polêmicas e evitar todo esse processo antissemita que já está no mundo inteiro. Mas isso tem que ser falado, tem que ser trazido à tona, tem que ser mostrado para as pessoas. Tem que ser mostrado para as pessoas que esse livro não é sagrado. Foi escrito por muitas pessoas más. Veja bem, acredite aonde há santidade na Brit Hadashah, no Novo Testamento, com milhares de palavras difamatórias contra o povo de Israel, único povo que tem aliança, que Hashem tem aliança com o único povo, é o povo de Israel. Hashem não fez aliança
com o Brasil, com os Estados Unidos, com os goim, com os estrangeiros, tem com o povo judeu. E por que levantam tantas palavras difamatórias contra o povo judeu? Será que poderia ser inveja? Por ser o único povo escolhido por Hashem? Será que as nações invejam tanto o povo judeu? Pelo povo judeu ter sido escolhido pelo Santo Kadosh Baruch Hu e eles não? Será isso? Bom, é isso. Que Hashem os abençoe. Todos tenham uma ótima semana. Que Hashem os abençoe.